Benefícios previdenciários em 7 aulas. Hoje, aula extra 4. Atualização do livro. Dando sequência ao estudo dos benefícios previdenciários, hoje ingressamos no estudo da pensão por morte, benefício concedido ao dependente. Estamos estudando todos os benefícios do RGPS, os 9. Você já sabe e já memorizou quais são os benefícios da Previdência Social. São 3 aposentadorias, são 3 auxílios, são 2 salários e uma pensão. A regra 3321 te ajuda a lembrar desses 9 benefícios da Previdência Social. 3 mais 3, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 1, 9. Das 3 aposentadorias, é a aposentadoria programada, especial e por incapacidade permanente. Os 3 auxílios, quais são? Auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente e auxílio reclusão. Os 2 salários, salário família e salário maternidade. E, por fim, uma pensão por morte. E essa regra 3321 te ajuda a lembrar de todos os benefícios previdenciários. Pensão por morte é o benefício concedido ao dependente e tem um fato gerador. O que tem que acontecer no mundo jurídico para que esse benefício seja concedido? Aí existem alguns fatos geradores. Um é o óbito do segurado, aquele segurado que veio a óbito. Se houver dependentes, o dependente ele pode ter direito ao benefício de pensão por morte. Mas também há outro fato gerador, que é a morte presumida. No caso de o segurado ter desaparecido, por exemplo, ou aquela história do João que foi comprar o cigarro e nunca mais voltou. Essas hipóteses são hipóteses de morte presumida. Em caso de morte presumida, é preciso ter uma sentença judicial. A Justiça reconhece que existe a morte presumida daquela pessoa que desapareceu. E mediante a sentença judicial por morte presumida, o benefício ele pode ser concedido. Ou também em caso de desastre, que o corpo não foi encontrado, mas se tem notícia que o segurado estava naquele episódio, naquele desastre, e aí é morte presumida por desaparecimento. É o caso, por exemplo, do desastre de Mariana. Infelizmente, alguns corpos não foram encontrados, é um desastre, e esse fato pode gerar o direito aos dependentes da pensão por morte. Quais são as pessoas que têm direito ao benefício de pensão por morte? Já vimos quais são os dependentes previstos no artigo 16 da Lei 8.213. É o cônjuge, o companheiro ou a companheira, os filhos não emancipados menores de 21 anos de idade ou maiores se forem inválidos ou com deficiência. Os pais também são classificados dependentes, ou os irmãos menores de 21 anos de idade, não emancipados, ou maiores de 21 se forem inválidos. Esses dependentes, eles são classificados em classes. Lembram disso? Primeira classe, segunda e a terceira. Os participantes da primeira classe têm a dependência econômica presumida, ou seja, cônjuge, companheiro ou companheira e os filhos não precisam comprovar dependência econômica. Ao passo que os pais e os irmãos, que participam, respectivamente, da segunda e da terceira classe, devem comprovar a dependência econômica. E outro ponto, o fato de existir alguém na primeira classe exclui do direito os participantes da segunda e a terceira classe. Ou seja, o fato de ter cônjuge
Mesmo que o pai e a mãe comprovem a dependência econômica, essa existência de alguém na primeira classe exclui do direito as demais classes. O companheiro, ele participa da primeira classe. A dependência econômica, ela é presumida, entretanto, a união estável deve ser comprovada. Por meio de quantos documentos? 2. Esse companheiro ou companheira que não é casado, mas vive em união estável. Esse fato, ele pode ser comprovado por meio de 2 documentos que devem ser apresentados. Os documentos estão previstos lá no artigo 22 do Regulamento da Previdência Social, e lá traz uma relação exemplificativa de documentos. Por exemplo, mesmo endereço, conta bancária conjunta, seguro de vida, procuração, declaração feita perante tabelião, plano de saúde, enfim, tem que ter no mínimo 2 documentos. E aí, se forem comprovados 2 documentos, essa pensão pode ser concedida. Para esse dependente, como cônjuge, companheiro ou companheira, em linhas gerais, a pensão tem duração de 4 meses. Grave muito bem isso. Pensão para cônjuge, companheiro ou companheira vai ter duração, como regra geral, de 4 meses. Para que a pensão tenha duração maior do que 4 meses, 2 requisitos devem ser observados para cônjuge, companheiro ou companheira. Quais são? Primeiro requisito é que esse falecido tenha tido, no mínimo, 18 meses de contribuição ao INSS. É um requisito. E outro requisito é que o convívio tenha sido por prazo maior de 24 meses. Se esses 2 requisitos forem cumpridos, a pensão para o cônjuge, companheiro ou companheira pode ter prazo maior do que 4 meses, que pode ser 3 anos, 6, 10, 15 ou vitalícia, a depender da idade do dependente. Veja que 18 meses não se trata de carência. Veja que 18 meses é uma exigência para que esse dependente, como companheiro, cônjuge, tenha direito ao benefício com duração maior do que 4 meses. Porque, em linhas gerais, como regra, esse benefício para dependente como cônjuge, companheiro, companheira, vai ter duração de tão somente 4 meses. Josmar, e aí comprovou-se esses 2 aspectos para esse dependente, cônjuge, companheiro, companheira. A pensão é de quanto tempo? 3 anos, se a idade da pessoa tiver menos do que 22 anos. Só 3 anos. Se a idade for de 22 a 27, a pensão dura 6 anos. Se a idade for de 42 a 44, 20 anos. Vai ser vitalícia se a idade desse dependente for maior do que 45 anos. Então veja que esse tempo ele vai ser observado. Não se observa esse tempo caso o óbito tenha acontecido em virtude de acidente de qualquer natureza, ou ainda se o dependente for inválido. Essa tabela não vai ser observada. Outro aspecto com relação à pensão é da qualidade de segurado. Então, o segurado que faleceu deve comprovar que na data do óbito ele tinha qualidade de segurado, porque estava trabalhando ou porque estava em período de graça. E, portanto, é um requisito indispensável ter qualidade de segurado. Outro aspecto, tem que ter carência? Você acha que é um benefício que exige carência? Não tem. Não há carência para a concessão de benefício de pensão por morte.
Eu volto a repetir, não confunda aqueles 18 meses com carência. 18 meses é uma exigência feita para o dependente como cônjuge, companheiro ou companheira, que é somado com outra exigência para garantir uma pensão maior do que 4 meses. E quais são as duas exigências? 18 meses de contribuição e o tempo de convívio de 24 meses. Cumprida essas duas exigências, a pensão pode ter duração maior do que 4 meses. Carência não existe. Bom, o salário de benefício. Pensão por morte não é calculado com base no período básico de cálculo. Entretanto, a pensão por morte é concedida nos mesmos moldes da aposentadoria por incapacidade permanente. Para alguém que aposenta de forma permanente, como é que é feito o cálculo? Nesse caso, usa-se o período básico de cálculo, que é feito uma média aritmética simples de 100% do salário de contribuição das remunerações constantes nesse período básico de cálculo, com as contribuições a partir de julho de 94. É feita uma média, para encontrar, portanto, esse salário de benefício. Esse cálculo é feito para todo o fato gerador que ocorreu depois de 13 de novembro de 2019, que foi a data da publicação da Emenda Constitucional 103, aquela emenda que fez uma reforma na Previdência Social. Porque antes da emenda, o cálculo era feito descartando 20% das menores contribuições nesse período, a partir de julho de 94. Depois da emenda, passou-se então a levar em conta 100% dessas contribuições. Bom, e aí encontrou-se esse valor, levando em conta 100% das contribuições nesse período básico de cálculo. Como é que se encontra esse valor que vai servir de base para encontrar a renda da pensão? Bom, para todo fato gerador a partir da emenda, ou seja, 14 de novembro de 2019, esse valor ele vai ser de 60% do valor do benefício, acrescido de 2% a cada grupo de contribuições de 12 meses, ao que exceder 15 anos se for mulher, 20 anos se for homem. Então, o segurado ele veio a óbito com 20 anos de contribuição. Não tem acréscimo. Então, vai ser 60% dessa média que foi encontrada e tão somente isso. Se ele vier a óbito com 25 anos de contribuição, o tempo que excedeu foram 5 anos. 5 anos vai ter um acréscimo de 2% a cada grupo de contribuições de 12 meses. Se tem 5 grupos, vai ser 2% vezes 5, ou seja, 10%. 10% mais 60%, 70% dessa média. Quando esse óbito for decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, aí se leva em conta 100% desse salário de benefício. Bom, esse cálculo, gente, ele serve de base, tá? Para encontrar renda. Pensa sempre assim, existe um cálculo que é feito para encontrar o salário de benefício, e esse salário-benefício ele vai servir de base para encontrar a renda mensal inicial. No caso da pensão, a pensão é calculada da mesma forma que a aposentadoria por incapacidade permanente. Para esse benefício, o cálculo é feito dessa forma. 60% do valor do benefício acrescido de 2% a cada grupo de contribuições de 12 meses, perdão. E aí é feito esse cálculo, que vai servir de base
para encontrar a renda mensal inicial, que é o valor que o dependente vai receber. E aí, essa renda da pensão, ela vai ser de 50% daquele salário base, acrescido de 10% por dependente. Então, se existe apenas um dependente, essa renda do dependente vai ser de 50% mais 10% daquele valor que foi calculado. Vamos ver na prática como é que isso funciona. Vamos imaginar que aquele cálculo que foi feito lá das contribuições a partir de julho de 94 encontrou o teto. O teto do INSS, que para esse ano, 2025, está em R$ 8.157. Ok. E aí, o tempo desse homem, 15 anos. 15 anos ele faleceu com 15 anos de contribuição. Lá no cálculo que foi feito, encontrou-se a média do teto. Ok. E aí encontrou-se a média. É isso que recebe? Não. É 60% dessa média para encontrar esse salário base. E aí, nesse caso, essa porcentagem representa R$ 4.894,44. Ok. Tem acréscimo de 2%? Não tem. Por quê? Porque ele tem tão somente 15 anos de contribuição. Então, esses 15 anos de contribuição não dá para ele direito ao acréscimo de 2%. Não tem acréscimo. Josmar, se tivesse 20 anos, teria acréscimo? Não. Se tivesse 25, teria acréscimo. Se tivesse 30 anos, teria acréscimo. Tá? Então, o acréscimo de 2% é o tempo que exceder 20 anos para o homem, 15 anos para a mulher. Então, ali, ó, não tem acréscimo. Então, o cálculo vai ser de quantos por cento? 60%, não tem acréscimo, zero, do que? Do salário de benefício. Ok. E aí, quanto que vai ser? 4.894. Bom, esse valor é o valor que o segurado recebe? Não é. Esse 4.894 é o salário base. E aí, a renda mensal inicial vai ser de 50% do salário base, acrescido de 10% a cada dependente. Se tem só um dependente, é 50 mais 10, 60%. Se tiver dois dependentes, é 50 mais 20, 70%. Limitado, evidentemente, a 100%. E aí, nesse cenário de ter apenas um dependente, vai ser então 50% mais 10. De quanto? De 4.894. Bom, esse valor, 50 mais 10, 60% de 4.894, dá quanto? Dá 2.936. Então, a reforma da Previdência ela foi reduzindo o valor da pensão. Então, em um cenário que no cálculo do benefício encontrou-se o teto, que foi 8.000 e pouco, a dependente recebe tão somente R$ 2.936 por conta do cálculo que foi estipulado para esse tipo de benefício, tá? Bom, com relação à data de início do pagamento, a pensão por morte ela vai ter data de início do pagamento na data do óbito. Se e tão somente se o requerimento for feito no prazo de 90 dias contados da data do óbito. Caso contrário, o pagamento vai ter início na data do requerimento. Imagine uma situação que o segurado vê a óbito no dia 1º de janeiro de 2025. Aí passou-se o tempo, no mês seguinte, a dependente liga para 135 e faz o pedido da pensão por morte. Ela vai no meu INSS, no aplicativo,
anexa a certidão de óbito, anexa a certidão de casamento e anexa os documentos pessoais. Nesse caso, quando que você acha que vai ser o pagamento? Bom, o óbito foi quando? 1º de janeiro. Requerimento foi quando? 1º de fevereiro. Passou apenas 30 dias. 30 dias passou. Nesse caso, o pagamento é garantido a partir da data do óbito. Josmar, e se esse requerimento tivesse acontecido no dia 1º de março, 2 meses depois? Ainda assim, retroage a data do óbito. O prazo que a requerente tem para fazer o pedido e ter a garantia de pagamento na data do óbito são 90 dias. Josmar, o óbito foi 1º de janeiro de 2025. Esse requerimento só foi feito no dia 1º de junho de 2025, 6 meses depois. Nesse caso, o pagamento começa quando? A partir da data do requerimento. Então, anote esse ponto que é muito importante. Regra geral, a data de início do pagamento da pensão é na data do óbito, se o requerimento for feito no prazo de 90 dias. Esse prazo não é observado para filhos menores de 16 anos de idade. Para esses dependentes, o prazo são 180 dias, tá? Esses dependentes, o pagamento começa na data do óbito, se o requerimento for feito em até 180 dias. Se passar esse prazo, o pagamento começa na data do requerimento. Quando é que a pensão vai cessar? Bom, a pensão cessa na data do óbito dos dependentes, na data prevista para o dependente na qualidade de cônjuge, companheiro ou companheira, pensão cessa, que pode ser em 3 anos, 6, 10, 15, 20 ou vitalícia. E aí são hipóteses que a pensão vai cessar. Em termos de pensão, o que é importante destacar? Aqueles pontos são fundamentais. Entender e compreender o fato gerador. Fato gerador pode ser óbito ou morte presumida. São aspectos fundamentais para que o benefício seja concedido. Os beneficiários, todos os dependentes previstos no artigo 16 da Lei 8.213. Qualidade de segurado é exigida? É exigida. Aquele que vier a óbito tem que comprovar a qualidade de segurado, seja porque está trabalhando, seja porque está em período de graça. O cálculo do benefício é um cálculo muito específico. Aqui o que é importante destacar que há 5 benefícios que não levam em conta o salário de benefício. Quando se fala em salário de benefício, lembre-se do período básico de cálculo, que é o PBC. Quais são os 5 benefícios que não levam em conta o salário de benefício? São os 2 salários, família, maternidade, são 2 auxílios, auxílio acidente e auxílio reclusão, e a pensão por morte. Apesar da pensão por morte não levar em conta o salário de benefício, ela é calculada da mesma forma que a aposentadoria por incapacidade permanente. E essa aposentadoria leva em conta o PBC, tá? Mas para efeito de prova, põe em mente isso, que tem 5 benefícios que não levam em conta o salário de benefício, e a pensão é um desses benefícios. Quando que começa o benefício? A depender do dependente. Então, em linhas gerais, o pagamento do benefício começa na data do óbito, se o requerimento for feito no prazo de 90 dias contados da data do óbito. Se passar esse prazo, o pagamento vai ser na data do requerimento. Agora, só mais um ponto para fechar essa aula, sobre a entrevista para comprovar a dependência econômica ou ainda a união estável. É possível? É possível. Então, a pessoa que tenha união estável e não tenha documentos suficientes para comprovar a união estável,
A entrevista ela pode ser processada? Pode. Só que tem alguns pontos que são importantes que devem ser observados. Para que a entrevista seja autorizada, tem que ter um início de prova material. Ou seja, tem que ter algum documento para demonstrar que aquele fato é verídico, é verdade. Porque só prova testemunhal para se comprovar união estável não é admitida. Quando se fala em prova testemunhal, nós estamos falando de um procedimento específico que é feito no INSS, que se chama justificação administrativa, que é um procedimento feito com as testemunhas sendo convocadas, entrevistadas, para se comprovar aquele fato. Para isso ser autorizado, um início de prova deve ser apresentado. Por exemplo, a segurada tem somente um documento de mesmo endereço, no período de 24 meses antes do óbito. Nesse caso, como tem um documento, pode ser autorizada a AJA, ser autorizada a justificação administrativa, para que as testemunhas sejam ouvidas, junta-se essa prova de mesmo endereço com as testemunhas e a união estável fica, portanto, demonstrada. Só que nesse caso, a pensão vai ter duração de tão somente 4 meses. Por quê? Porque não se comprovou mais do que 24 meses de convívio. Lembram? Para ter uma pensão maior do que 4 meses, deve-se comprovar, pelo menos, mais de 24 meses de convívio. Então, esse procedimento da entrevista tem que ter um documento e a entrevista ela comprova a união estável, mas gera uma pensão de tão somente 4 meses. Josmar, se tiver 2, pode ser indicado entrevista? Não precisa. Se, por exemplo, tiver um documento que vai além dos 24 meses antes do óbito e um documento dentro de 24 meses antes do óbito, pronto, comprovou união estável. Josmar, e se tiver 2 documentos dentro de 24 meses antes do óbito, comprova união estável? Comprova. A pessoa de quanto tempo? 4 meses. Pode ser feito JA? Não precisa, porque já comprovou a união estável. Josmar, e aquela situação da segurada que tem vários filhos? Filhos com 15 anos, 14 anos, 13 anos. Não tem nada que comprove o convívio 24 meses antes do óbito. Pode ser indicado testemunha? Não pode, porque não tem o início de prova material de que antes do óbito o segurado estava junto com a dependente. Então veja, para efeito de entrevista, é autorizada se tiver um documento em período 24 meses antes do óbito. Qualquer outro cenário não precisa e não é autorizada a AJA. Porque, nesse caso, a AJA ela vai ser processada para comprovar a união estável e gerar uma pensão de tão somente 4 meses. Bom, ficamos por aqui. Não deixe de registrar aqui nos comentários a sua dúvida, o seu comentário e voltamos a nos encontrar no próximo vídeo. Até logo!